Durante o inverno mais brutal da Segunda Guerra, o vento siberiano soprava cortando como navalha, arrancando pedaços da alma de quem ousasse levantar a cabeça acima da trincheira. Entre aqueles homens famintos, cobertos de lama e medo, havia um soldado que todos chamavam de idiota. O nome dele era Mikhail Orlov, um jovem franco-atirador do Exército Vermelho. Tinha mãos firmes, olhos calmos menos, mas um jeito estranho de pensar. Estranho demais para a guerra. Enquanto os outros passavam os dias escondidos contando balas e corpos, Mikhail passava horas olhando para um pedaço de espelho rachado que guardava dentro da jaqueta. Dizia que aquele fragmento era sua arma secreta. Os companheiros riam. Olha lá o lunático do espelho! Zombava Petrov e o sargento cuspindo na neve. Vai refletir o sol e entregar nossa posição, gênio? Mikhail não respondia. Apenas ajustava o pequeno vidro com cuidado, como quem segura um pedaço de verdade. O espelho era tudo o que restava da casa onde nasceu, destruída por uma bomba 2 anos antes. Tinha vindo do quarto da mãe. Desde então ele dizia que enquanto o carregasse, ela ainda o protegia. Mas ninguém acreditava em superstição. Não naquele inferno branco. Os alemães dominavam o terreno. Seus snipers eliminavam soviéticos com precisão quase cirúrgica. A cada dia, mais corpos eram puxados pela neve. Cada vez menos coragem sobrava. Certa manhã, o comandante chamou Mikhail. Orlov, precisamos que você localize o atirador inimigo que está dizimando nossos homens. Ele mudou de posição 3 vezes. É rápido e invisível. Todos que tentaram localizá-lo morreram. Mikhail assentiu. Em silêncio. Pegou o rifle Mosin Nagant e o velho espelho. Petrov riu, debochado. Vai caçar o fantasma com um espelho de maquiagem? Boa sorte, idiota. Mas quando Mikhail saiu da trincheira, o vento soprou diferente. Havia algo de estranho em sua calma. Ele rastejou por quase 1 hora sobre o gelo, até encontrar o corpo de um camarada caído, um atirador experiente alvejado com um tiro limpo no olho esquerdo. O sangue ainda congelava devagar sobre o rosto. Mikhail estudou a cena. O ângulo do impacto, a profundidade da marca na neve. Se o tiro veio daqui, pensou, e desenhou com o dedo uma linha imaginária no ar. A linha apontava direto para uma colina a 600 metros. Mas ele sabia que levantar a cabeça seria suicídio. O sniper alemão esperava por isso. Foi então que tirou o espelho do bolso e o apoiou no chão, ajustando o ângulo para refletir o horizonte. Pela lente quebrada, começou a varrer o campo de neve. Fragmento por fragmento, luz por luz. De repente viu um brilho sutil, pequeno, quase invisível, piscando por uma fração de segundo. Era reflexo de vidro. A lente inimiga, o espelho, o idiota, havia encontrado o olho da morte. Mikhail respirou fundo. Contou mentalmente 3 batidas do coração. 1, 2, 3. Então, sem olhar direto, posicionou o rifle na direção exata que o espelho mostrava. Disparou. O som seco ecoou. Silêncio. Por longos segundos, nada se mexeu. Depois, ao longe, um corpo rolou colina abaixo. O sniper alemão, conhecido entre os soviéticos como o fantasma de Stalingrado, estava morto. Mikhail rastejou de volta, coberto de neve. Quando chegou à trincheira, Petrov o encarou, incrédulo. Como você? Ele olhou o espelho primeiro, respondeu Mikhail limpando a lente rachada. Ninguém riu dessa vez. Naquela noite, os boatos começaram a correr. O idiota do espelho havia vencido o melhor atirador da Wehrmacht usando um fragmento de vidro. E não seria a última vez. Enquanto outros usavam lunetas, cálculos e vento, Mikhail usava reflexo e intuição. Com o tempo, percebeu que o espelho podia mais do que mostrar o inimigo. Ele o enganava. Aprendeu a colocar o espelho a metros de distância, de modo que o brilho refletido atraísse os tiros para o lugar errado. Enquanto o inimigo atirava na ilusão, Mikhail se movia e atirava de volta. 3 vezes mais rápido, 3 vezes mais preciso, 3 vezes mais mortal. Mas cada vitória tinha um preço. A cada tiro ele via o reflexo do próprio rosto rachado no espelho e se perguntava: até quando um homem pode olhar para o espelho sem perder a alma? Porque lá, entre neve e sangue, Mikhail começou a perceber algo que nenhum soldado queria admitir. O inimigo que mais o assombrava não estava atrás da mira, estava dentro dela. O frio piorava a cada dia. A guerra, que parecia eterna, agora era apenas um ciclo de fome, fumaça e medo. Mikhail se tornara uma lenda viva entre os companheiros, mas também um alvo. Os oficiais soviéticos começaram a usá-lo como exemplo, e quando o exército precisa de heróis, também cria monstros. Orlov, o caçador de fantasmas, diziam os jornais do front, com fotos borradas e títulos inflamados. Mas nos bastidores, Mikhail continuava sendo visto por muitos como o mesmo rapaz simples do interior, o idiota do espelho. Certa tarde, o coronel Ivanov apareceu na trincheira. Era um homem frio, ambicioso,
mais interessado em glória do que em vidas humanas. Orlov, disse ele, amanhã você mostrará sua técnica diante dos oficiais de Moscou. Querem ver esse seu truque do espelho. Mikhail sentiu o estômago se contrair. Ele não fazia aquilo por espetáculo, comandante. Não é um truque. É observação. Paciência. Ivanov riu, cortando-o com desdém. Poupe-me de poesia, soldado. Amanhã você mostrará o espelho. Ou será apenas mais um camponês supersticioso? Naquela noite, Mikhail quase não dormiu. Ficou olhando o reflexo da chama na pequena lasca de vidro. Lembrava-se da mãe que sempre dizia: um espelho mostra quem você é quando ninguém está olhando. E agora ele se via ali, um rosto sujo, endurecido, tentando provar algo para homens que só queriam aplauso. O dia seguinte amanheceu nublado, mas o campo de testes fervilhava. Oficiais, repórteres e até generais estrangeiros observavam do alto da colina. Ivanov comandava o espetáculo com um sorriso cínico. Senhores, apresento nosso prodígio, o homem que caça alemães com o espelho rachado. Risos ecoaram. Mikhail se manteve firme. Deitaram-no na neve e colocaram 3 alvos de ferro a 400 metros. O vento cortava forte, o sol aparecia e sumia entre as nuvens. Um ambiente impossível para a precisão. Mostre sua magia, Orlov, provocou Ivanov. Mikhail respirou fundo, ajustou o espelho no chão e começou o ritual silencioso. Enquanto calculava o reflexo e o ângulo do sol, percebeu algo errado. O espelho rachado criava 2 imagens sobrepostas, uma verdadeira, outra ilusória. Mas não havia tempo para trocar. Ele disparou. O som seco ecoou. O primeiro tiro errou por poucos centímetros. O segundo também. No terceiro, o espelho escorregou da neve, quebrando ainda mais. As risadas começaram. Ivanov gargalhava, o cigarro pendendo do canto da boca. Então é isso? A arma secreta do Exército Vermelho é um espelho de feira quebrado? Um dos jornalistas anotava: o herói soviético falha diante dos generais. Mikhail abaixou os olhos. A humilhação era pior do que o frio. Ivanov chutou o espelho para longe. Você envergonhou o exército. Um camponês supersticioso não merece rifle, nem farda. Vai voltar para a infantaria. Silêncio. Mikhail permaneceu ajoelhado, olhando a neve cobrir os fragmentos do espelho como se o mundo enterrasse o último pedaço de sua alma. Naquela noite, os soldados o evitaram. Ninguém queria se aproximar de quem caiu em desgraça. A alcunha mudou. Agora, o chamavam de o espelho quebrado. Enquanto isso, os alemães voltavam a dominar as colinas. Um novo sniper surgira. Um fantasma ainda mais rápido, chamado apenas de Lobo de Praga. Ele eliminava soldados soviéticos antes mesmo que percebessem o perigo. E cada corpo encontrado trazia uma pequena marca de bala no mesmo ponto. O olho esquerdo. Para Mikhail era um lembrete. O destino cobrando sua dívida. Na semana seguinte, o comandante Ivanov reuniu o pelotão. O lobo já matou 7 dos nossos. Quem o eliminar, ganha medalha e promoção. Ninguém se voluntariou. O silêncio era covarde. Foi então que Mikhail levantou a mão. Os olhares se voltaram para ele, surpresos. O idiota do espelho, murmuraram alguns. Ivanov sorriu com desdém. Você? O mesmo que mal consegue acertar um alvo parado? O mesmo, respondeu Mikhail. Mas desta vez, não para provar nada a vocês. Para proteger os meus. O coronel pensou por um instante e, talvez por sadismo, concedeu. Muito bem. Vai e morra tentando. Vai livrar o exército de um fardo. Mikhail pegou seu rifle, mas antes de sair procurou entre a neve os pedaços do espelho quebrado. Encontrou 3 fragmentos. Um refletia o céu, outro o rosto. O terceiro, apenas sombra. Juntou os 3 com fita e guardou no bolso interno. Enquanto caminhava para a escuridão da floresta congelada, murmurou uma mãe. Me mostra de novo o caminho. A noite engoliu tudo. Somente o som distante da artilharia e o sussurro do vento acompanhavam aquele homem que agora parecia mais fantasma do que vivo. Ele não sabia se voltaria, mas dentro dele, uma certeza crescia. O espelho que todos chamavam de idiota ainda tinha algo a mostrar. E às vezes, o reflexo mais poderoso é aquele que o mundo despreza. O amanhecer na linha de frente parecia uma miragem congelada. O vento arrastava flocos de neve como poeira de vidro, e o silêncio era tão profundo que qualquer ruído podia significar morte. Mikhail avançava sozinho pela floresta devastada, com o rifle nas costas e o espelho remendado e escondido dentro do casaco. Cada passo sobre o gelo estalava como um aviso ao destino. Ele estava indo ao encontro do Lobo de Praga, menos o sniper que ninguém via, mas todos temiam. Nos relatórios de guerra diziam que o lobo nunca errava, que disparava e desaparecia antes do eco, que era capaz de eliminar 3 inimigos em menos de 1 minuto. Mikhail, o idiota do espelho, ia atrás dele com nada além de um rifle antigo, um pedaço de vidro
e a fé de quem já não tem nada a perder. O sol começava a nascer, tingindo de laranja os galhos secos das árvores. Micael encontrou rastros, não de botas, mas de lógica. Pegadas invisíveis deixadas pela experiência. Se eu fosse o lobo, onde me esconderia? Estudou o terreno. À frente, uma clareira coberta de neve virgem. Nenhum homem sensato cruzaria aquilo sem ser visto. Mais à direita, um barranco coberto por galhos e sombras. O local perfeito para um tiro certeiro vindo do alto. Ele sorriu. É ali. Rastejou por entre os arbustos, cada movimento controlado como respiração de caçador. Lentamente posicionou um dos fragmentos do espelho a alguns metros à sua frente, preso em um galho fino. Depois recuou cobrindo-se de neve até parecer parte do solo. O espelho apontava para o barranco. Se o lobo o observasse, veria o reflexo do sol e acreditaria ter encontrado um alvo. Agora o jogo estava invertido. Durante 1 hora, nada aconteceu. Apenas o farfalhar distante e o som de um corvo. Mas Micael sabia esperar. Sua mãe dizia que paciência era o fôlego da alma. Então, um lampejo, pequeno, quase invisível reflexo de lente lá no alto, o lobo tinha mordido a isca. O disparo veio. A bala passou assobiando, atingindo o galho onde o espelho estava preso. Micael não se moveu. A fumaça do tiro denunciou a posição. Ele girou o rifle lentamente, calculando o ponto exato do reflexo. A mira tremeou, o coração batia alto demais. Mas antes do atarar, Micael hesitou. Pela primeira vez, ele viu o inimigo, um homem de aparência jovem, talvez da mesma idade, com o rosto parcialmente coberto por uma bandana. Não era um monstro. Era apenas outro soldado tentando sobreviver à loucura. A lembrança da mãe veio de novo. Um espelho pode te mostrar o inimigo, mas também o homem por trás dele. Micael respirou fundo. Desculpe, irmão, e atirou. O disparo ecoou como trovão. O corpo no alto se inclinou, rolando pela encosta até parar de frente para o chão. Micael se aproximou lentamente. Os olhos do lobo ainda estavam abertos. Dentro deles, o reflexo de um homem igual a ele, menos cansado, com frio e medo. No bolso do alemão havia um pequeno espelho redondo, do tamanho de uma moeda. Micael o pegou, atônito. O lobo também usava espelhos. Era assim que encontrava seus alvos. Ele ficou ali ajoelhado, segurando aquele pequeno círculo de vidro e o seu espelho rachado. 2 lados de uma mesma guerra. 2 homens que se mataram por refletirem o mesmo medo. Naquela tarde, quando voltou ao acampamento, o coronel Ivanov o esperava com um sorriso triunfante. Então um idiota sobreviveu. Micael jogou o espelho redondo aos pés dele. O inimigo também usava isso? Ivanov olhou, confuso. E o que isso prova? Que não existe idiota quando se aprende a ver o que os outros ignoram. O coronel franziu o senho, sem entender. Mas os soldados ao redor se calaram. Alguns começaram a encarar Micael de forma diferente. Não mais como supersticioso, mas como alguém que enxergava além da mira. Nas semanas seguintes, as técnicas de Micael foram estudadas. Ele passou a treinar outros franco-atiradores, usando espelhos e reflexos para confundir o inimigo. Em pouco tempo, os soviéticos começaram a eliminar tropas alemãs 3 vezes mais rápido. Os relatórios registravam o impossível. Precisão crescente, baixas mínimas e uma vantagem tática inédita. O idiota do espelho se tornava lenda. Mas dentro dele, algo o inquietava. A cada vitória ele via o rosto do lobo no espelho e perguntava-se: será que um dia, em outra trincheira, um inimigo olharia o reflexo e veria o rosto dele? Porque o espelho mostrava a verdade mesmo quando ninguém queria ver. Nessa mesma noite, Micael guardou os 2 espelhos, o seu e o do lobo, menos no mesmo bolso. Nunca mais matarei sem lembrar o reflexo de quem atiro. Na guerra, ele aprendeu que mirar exige mais do que olho firme. Exige consciência. E foi essa consciência que pouco a pouco transformou o idiota no homem que mudaria o curso da mira humana. A guerra seguia, e com ela o frio, mas agora, algo havia mudado no ar. Nas trincheiras russas, o nome Micael Orlov deixara de ser motivo de riso. Para uns, ele era herói. Para outros, o mistério. Para si mesmo, apenas um homem tentando sobreviver sem perder o pouco de humanidade que restava. Com o método do espelho, o Exército Vermelho começou a virar o jogo. Micael treinava jovens atiradores, ensinando-os a refletir a luz, a confundir o inimigo, a usar o ambiente como arma e, sobretudo, ensinava uma lição que nenhum manual militar registrava. Um bom sniper atira com os olhos, um grande sniper com a alma. Mas nem todos entendiam. Entre os soldados, havia quem dissesse que Micael tinha medo de matar, que falava demais de consciência para um homem de guerra. O coronel Ivanov, irritado com a popularidade do soldado, começou a vê-lo como ameaça à própria autoridade. Orlov pensa demais, dizia ele aos superiores. A guerra não precisa de filósofos. Precisa de executores. Mesmo assim,
As ordens vieram de Moscou. O método Orlov será aplicado em toda a frente leste. Era a confirmação do impossível. O espelho idiota se tornara doutrina oficial, mas a vaidade dos generais cobra caro. Ivanov, tomado por inveja, decidiu forçar Mikhail a uma missão suicida. Chamou-o ao quartel e disse: o inimigo prepara uma ofensiva. Há um ninho de metralhadoras na colina de Balai. Quero você lá, sozinho. Mostre se o espelho realmente é tão mágico quanto dizem. Mikhail entendeu o tom. Aquilo não era uma ordem menos, era uma armadilha. Mas aceitou. Não por coragem, e sim por paz interior. Se é para provar algo, que seja para mim mesmo naquela noite. Partiu sozinho, levando apenas o rifle, 2 pedaços de pão e o espelho, que um dia todos chamaram de tolo. A colina de Balai era um inferno branco. Os alemães tinham reforçado a posição com metralhadoras e morteiros. Qualquer aproximação seria suicídio. Mikhail observou de longe, escondido atrás de um tronco congelado. E foi ali, entre o som dos tiros e o ranger do gelo, que teve uma ideia menos insana até para ele. Pegou o espelho e o colocou sobre um galho inclinado, virado para o céu, de modo que refletisse a lua cheia. A luz criava um pequeno ponto prateado dançando sobre a neve. Depois colocou outro fragmento mais abaixo, refletindo o primeiro. A ilusão estava pronta. Quem olhasse de longe veria 2 brilhos. O primeiro chamando atenção, o segundo enganando a direção do olhar. Ele esperou. Os alemães, ao verem o reflexo, acreditaram que era o brilho de uma luneta inimiga. Começaram a atirar sem parar naquela direção. Enquanto as balas cortavam o ar, Mikhail rastejou em silêncio para o flanco oposto. O barulho das metralhadoras o cobria. Com precisão cirúrgica, mirou no ponto de calor das armas e atirou 1, 2, 3 disparos. Em menos de 10 segundos, silenciou todo o ninho. A ofensiva alemã recuou. Os soviéticos avançaram. De longe, Ivanov observava pelo binóculo, incrédulo. O idiota havia vencido de novo, e desta vez, sem um arranhão. No dia seguinte, o comandante o chamou de volta. Esperava encontrar um homem arrogante, cheio de glória. Mas Mikhail entrou calado, segurando o espelho com as mãos sujas de sangue. Está satisfeito, coronel? Perguntou. Ivanov bufou. Você cumpriu a missão? Mas não se esqueça. Foi por ordem minha, não, senhor. Foi por necessidade. A minha e a dos meus irmãos. O coronel riu. Você fala como padre. Mikhail olhou para ele, firme. Talvez o senhor devesse se olhar no espelho antes de falar de fé. Ivanov ficou mudo. Aquela resposta ecoou pelo quartel. Nos dias seguintes, os boatos cresceram. O coronel invejava o sniper, e Moscou o chamava de o homem que enxergava a guerra. Mas Mikhail não ligava. A glória nunca o interessou. No fundo, ele só queria sobreviver com algo que muitos ali já tinham perdido menos alma. Uma noite, um jovem soldado chamado Yuri se aproximou. Comandante, por que o senhor ainda carrega esse espelho? Depeuado tudo, podia deixar para trás. Mikhail sorriu, cansado. Porque ele me lembra que cada vez que puxo o gatilho, há um rosto do outro lado. E esse rosto às vezes pode ser o meu. Yuri ficou em silêncio tentando entender. Mas Mikhail sabia. Certas verdades só se aprendem quando o espelho te devolve algo que você não queria ver. No dia seguinte, o vento cessou. A lua desceu sobre o campo coberto de gelo. E Mikhail, pela primeira vez, dormiu em paz. O espelho descansava ao seu lado, refletindo o brilho suave da neve, menos como se o mundo, por um instante, tivesse esquecido de guerrear. O inverno começou a ceder. O gelo derretia, e o cheiro de pólvora dava lugar ao da terra úmida. A guerra estava terminando, mas a alma de Mikhail continuava em batalha. Ele caminhava entre destroços, vendo meninos com olhos velhos e velhos com olhos perdidos. Alguns ainda acreditavam que a vitória viria das armas. Outros, do acaso. Mas ele sabia menos vitória nenhuma. É completa quando o coração sai mutilado. O idiota do espelho agora era um nome sussurrado em canções e contos. Havia quem dissesse que ele possuía dons sobrenaturais, que enxergava o inimigo antes mesmo de vê-lo. Mas a verdade era muito mais simples e muito mais humana. Ele apenas aprendeu a olhar. Na primavera de 1945, quando as tropas soviéticas marcharam rumo a Berlim, Mikhail foi convocado para compor a escolta de reconhecimento. Era a última missão antes da paz, mas em vez de orgulho sentia um peso no peito. No caminho encontrou uma aldeia destruída. Entre ruínas, uma criança menos magra, com os cabelos emaranhados e um olhar que misturava medo e curiosidade. Tinha, nas mãos, um pedaço de vidro, o mesmo brilho que um dia salvara a vida dele. Onde você achou isso, pequena? O espelho refletia,
o céu nublado, rachado em 1000 pedaços, como se cada fragmento contasse uma história de perda. Ele ajoelhou e ofereceu o seu. A menina o olhou em silêncio, sem entender completamente, mas sentindo a bondade que havia por trás daquelas palavras. Então sorriu, tímida, e correu para longe. Micael ficou ali, olhando o reflexo desaparecer na distância. Naquele instante percebeu. Aquele era o último tiro que precisava dar, não com o rifle, mas com o coração. Mas Orlov, você é um herói, protestou o capitão. Heróis são os que não voltam, respondeu, sem olhar para trás. Partiu para o interior, onde o silêncio não soava como medo, mas como cura. Lá, construiu uma pequena oficina. Nas paredes pendurou pedaços de espelho que recolhera durante a guerra, menos cada um com uma história, um rosto, uma lembrança. Chamava aquele lugar de o Salão dos Reflexos. Quando os vizinhos perguntavam por que fazia isso, ele respondia: porque o mundo precisa se ver de novo. Esquecemos de olhar o que realmente importa. Os anos passaram. Micael envelheceu, mas sua lenda cresceu. Outros que deixava espelhos nas portas das casas destruídas, como símbolos de recomeço. Certo dia, um repórter de Moscou o encontrou. Queria escrever sobre o homem que mudou o curso da mira humana. Micael o recebeu com chá quente e mãos calejadas. Dizem que o senhor venceu mais de 100 duelos de sniper, é verdade? Ele sorriu. Perdi a conta. Mas me lembro de todos que não precisei puxar o gatilho. O repórter, confuso, insistiu. E qual foi o segredo? O que havia nesse espelho que o tornou tão mortal? Micael olhou o reflexo do sol na xícara e respondeu. Ele me ensinou que cada inimigo é apenas um rosto que o medo distorceu. Quando aprendi a ver o homem antes do alvo, comecei a atirar com propósito. Silêncio. O repórter não escreveu essa parte. Talvez porque a verdade fosse simples demais para caber nas manchetes. Naquele mesmo ano, Micael adoeceu. O corpo, cansado do frio e das lembranças, começou a fraquejar. Certa manhã, antes de fechar os olhos pela última vez, pediu que o espelho fosse colocado ao lado da cama. Quando o enfermeiro entrou, encontrou-o com um leve sorriso e o reflexo do amanhecer iluminando o rosto. O vidro rachado brilhava como se guardasse o brilho de todos os tiros, de todas as lágrimas e de todas as almas que um dia ele poupou. A notícia da morte se espalhou devagar, como neve sobre campo vazio. Mas a história ficou viva, menos contada por soldados, filhos e netos que aprenderam a ver antes de julgar. Hoje, dizem que em museus da Rússia há um espelho rachado pendurado ao lado de rifles antigos. A placa, simples, diz apenas o idiota que ensinou o mundo a enxergar. E quem se aproxima do vidro jura ver algo mais que o próprio reflexo. Alguns veem um soldado, outros, uma criança sorrindo, mas todos, sem exceção, sentem o mesmo arrepio. O de perceber que a guerra que mais importa é a que travamos dentro de nós. Redenção. Micael não. Venceu a guerra com balas, mas com espelhos, lembrando ao mundo que nenhuma mira é mais precisa que o olhar humano. A verdadeira vitória não está em destruir inimigos, mas em enxergar neles o reflexo que o tempo distorceu. Se essa história tocou você, curta, comente, compartilhe e se inscreva menos, porque o mundo ainda precisa de quem saiba enxergar além do reflexo. Você já parou para pensar o que o seu espelho realmente mostra, menos o rosto ou a alma?